Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal Aulas de Arte. Estamos de volta com o nosso curso de Matemática Comercial e Financeira e em nossa aula de número 23 nós estamos aí caminhando para o fechamento, para o encerramento do assunto regra de 3 composta para a gente iniciar juros simples, tudo bem? Bom, aqui nesta aula nós ainda teremos regra de 3 composta, nessa e na próxima aula, e nós temos aí uma questão de um concurso que foi aplicado na Prefeitura de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários. Preste bem atenção, enquanto você lê a questão, você vai percebendo quais são as grandezas que você deve analisar em seguida, tudo bem? Trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? E aí você já localiza também qual é a grandeza que terá a incógnita. Tudo bem? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Você está vendo a questão aqui? Eu vou dar uma respirada, você vai dar uma pausa e vai tentar resolver desde o início. Primeiro passo, qual é? Você vai identificar quais são as grandezas. Segundo passo, você vai distribuir os valores, ok? Nas grandezas. Num terceiro passo, você vai analisar e verificar a relação entre as grandezas, se é uma relação direta ou se é uma relação inversamente proporcional. Em seguida, você vai fazer a análise, tendo sempre como parâmetro, como base, a grandeza onde está a variável. Tudo bem? É isso aí, vou dar uma respirada e você vai dar uma pausa e tentar resolver sozinho. Vamos lá. Ok, eu imagino que você tenha conseguido, vamos ver? Vamos lá. Uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários. Já vejo aqui duas grandezas. Eu vejo a grandeza quantidade de funcionários e vejo a grandeza gasto, a grandeza valores gastos. Tudo bem? Vamos lá? Então, primeira grandeza, quantidade de funcionários. Vou escrever assim. Ok. Segunda grandeza, eu vou colocar aqui, olha, reais gastos. Tá ok? Não tenha muita preocupação com isso, não. O importante é que você consiga identificar as grandezas, tudo bem? Então, uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. Então, nós temos o tempo em horas e temos a quantidade de dias, né? Tempo em horas. Tempo em horas. E temos quantidade de dias, ok? Se houver mais alguma grandeza, a gente coloca em seguida. Vamos lá. Uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários. Com 12 funcionários. Trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. 6 horas por dia durante 5 dias. E aí ele pergunta, com a crise, ele diz, com a crise a empresa demitiu 3 funcionários. Ora, se ela demitiu 3 funcionários, 12 menos 3, 9. Ela passou a ter 9 funcionários. E aumentou a carga horária para 8 horas. Cuidado aqui, tá? Cuidado porque uma simples troca de preposição de para em já mudaria o sentido aqui e alteraria o cálculo. Preste bem atenção. Quando ele diz que a empresa aumentou a carga horária para 8 horas, não há o que discutir. Em vez de 6 horas, passa a ser o quê? 8 horas. Cuidado, porque algumas questões vão dizer aumentou a carga horária em X horas, em 8 horas. Se em vez da preposição para, nós tivéssemos aí a preposição em, aumentou em 8 horas, aí você iria somar, né? Aumentou em 8 horas, eram 6 horas, né? Mais 8, 14 horas por dia, né? Regime de escravidão, né? Mas, tá aí o exemplo. Acontece, pessoal. Você pode ter a questão assim, tudo bem? Cuidado com a interpretação aí, tá? Então,
aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? Atenção! Quanto ela irá gastar? Então, a grandeza com a variável é aqui. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? E aqui, e agora, professor? Em uma semana, quantos dias? Aqui, o aluno ou o concurseiro, ele fica na dúvida. Puxa, professor, em uma semana? Mas geralmente não se trabalha no domingo, né? Se o caboclo for adventista, nem sábado ele trabalha. Se a empresa for adventista, ela libera os funcionários no sábado, né? Coloca nessas questões aqui que a gente vê nas relações sociais. E aí, eu vou fazer o quê? 7 dias, 6 dias, 5 dias? Se for bancário, é de segunda a sexta? Pessoal, nesse tipo de coisa, quando não há nenhuma outra restrição, a questão não está falando, não está dizendo que o empregador é adventista, não, com todo respeito aos adventistas, a gente está só citando aqui, não está dizendo que o trabalho é aos domingos, não está dizendo que que os funcionários trabalham em banco, não há nenhuma restrição. Então não fique criando coisas que a questão não está pedindo. Ela está dizendo apenas semana. E a semana tem quantos dias? 7. Então você vai trabalhar com 7 dias, ok? 7 dias, tá? Não se falou aí em dias úteis, ok? Como se existissem dias inúteis, né? Ou você acha que o domingo é inútil? Para mim, não. Então, vejam bem. Falou em uma semana, não explicou nada, 7 dias, ok? Tudo bem? E agora você passa a fazer a análise dessas grandezas, tomando como base a grandeza que está variável. Vamos lá? E aí? A gente vai agora verificar quem tem relação direta e quem tem relação inversamente proporcional à grandeza gastos. Tudo bem? Vamos lá. Mantendo tudo constante, ceteris paribus, se eu reduzir a quantidade de funcionários, aumenta ou reduz os gastos? Ora, se eu reduzir a quantidade de funcionários, eu vou reduzir os gastos. Por outro lado, se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou aumentar os gastos, mantendo tudo constante. Ou seja, continuando com 6 horas por dia durante 5 dias. Se eu reduzo a quantidade de funcionários, eu vou reduzir os gastos, ok? Então, neste caso, essa grandeza, quantidade de funcionários, ela é diretamente proporcional. Vou pôr um Dzinho aqui entre círculo, né? Ok. Ou setinha, se você preferir. Muito bem, vamos analisar agora a grandeza tempo em horas, mantendo tudo constante, considerando que continua 5 dias, que os gastos continuam 3.600 e que continua 12 funcionários, né? Ok, então considerando aqui, é claro que os gastos eu vou ter que fazer a análise. Então, tempo em horas, mantendo tudo constante, ceteris paribus. Deixa eu escrever aqui ceteris paribus, né? Ceteris paribus. Ceteris paribus, ok. Você pode escrever assim também, ó. Isso é latim, né? Então, ceteris paribus, ou seja, e tudo mais constante, mantendo tudo mais constante, mantendo as demais variáveis constantes, as demais grandezas, ok? Caso eu aumente a quantidade de horas por dia, aumenta ou diminui os gastos? Ora, se eu mantenho 12 funcionários, né, durante 5 dias, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou aumentar os gastos com esses funcionários. Então, a grandeza tempo em horas, ela também é diretamente proporcional. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, como assim? Tempo em horas? Ah, professor, mas eu já vi questões em que a análise foi diferente. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, o tempo gasto para terminar a obra vai reduzir, então será inversamente proporcional? Cuidado! Nós não estamos analisando o tempo diário em horas, o tempo de horas trabalhadas, a quantidade de horas trabalhadas por dia,
em relação ao tempo gasto para concluir a obra. Claro que isso é o que mais acontece em questões, tá? Geralmente as questões trabalham com a relação entre o tempo em horas por dia com o tempo gasto para terminar a obra. E aí realmente será inversamente proporcional. Se você aumenta o tempo em horas por dia, vai diminuir a quantidade de dias para terminar a obra. Não é o caso aqui. Nós não estamos relacionando tomando a grandeza quantidade de dias como base. Estamos relacionando tomando a grandeza gastos como base. Ok? Então, vamos fazer de novo. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, mantendo tudo constante, aumenta ou diminui os gastos? Ora, aumenta os gastos, pessoal. Eu aumento a quantidade de horas por dia, eu vou aumentar os gastos. Claro, eu vou continuar com 12 funcionários. Eu gastava 3.600 com eles, 6 horas por dia por 5 dias. Mantendo tudo constante, se eu aumento as horas trabalhadas, eu vou aumentar os gastos. Ou você acha que esses 12 vão trabalhar essas horas de graça? Tem que ter hora extra, etc. Então, se eu aumento a quantidade de horas, eu aumento os gastos. Então, essa grandeza é realmente diretamente proporcional. Tudo bem? Ok. Nos falta agora a grandeza dias. Vamos lá. Bom, se eu aumentar a quantidade de dias, mantendo tudo constante, se eu aumentar a quantidade de dias para terminar a obra, aumenta ou diminui os gastos? Aumenta. Também é diretamente proporcional. Olha aqui, eu mantenho tudo constante, continuo com 12 funcionários, 6 horas, trabalhando 6 horas por dia, 12 funcionários. Aí eu gasto 3.600 com eles. Se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou gastar mais. Terei que pagar 2 dias a mais. Então, se eu aumento a quantidade de dias para terminar a obra, eu aumento os gastos, também diretamente proporcional. Ou seja, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então, como é que eu monto isso aqui? Fácil, né? Eu vou montar na ordem que estão aí. Antecedente, consequente, antecedente, consequente, antecedente, consequente, antecedente, consequente. Mas, para facilitar, eu vou colocar a grandeza que está a variável aqui do lado esquerdo. Então, 3.600 está para x, assim como. Então, nós temos aqui 12 está para 9, e eu posso usar aquele estratagema que a gente está usando, né? Assim, 6 está para 8 e 5 está para 7, ok? Aqui está, ok? Sempre na mesma ordem, já que são todas grandezas diretamente proporcionais. Aí, eu faço aquela perguntinha, dá para simplificar alguma coisa? Dá. Eu posso simplificar, por exemplo, o 12 com o 8, né? São divisíveis por 4, por 2, né? Posso simplificar o 6 com 9. Então vamos lá. Vamos simplificar aqui o 12 com 8. 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Ok? Ainda dá para simplificar? Dá. O 9 com 3 em cima, o 9 com 6. Vamos simplificar o seguinte, olha que bonitinho. Vamos simplificar aqui o 2 que sobrou e o 6, que aí vai dar 3 aqui, eu já corto com 9. Estão entendendo? Então vamos lá. Ó, 2 por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Agora, olha, esse 3 vai desaparecer que eu simplifico com 9. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Professor, eu não curto muito simplificação, você que sabe, você pode fazer a multiplicação direta, mas olha aqui, já vai desaparecer tudo. Camarada, facilita demais a vida da gente. Agora eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, olha, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Tá vendo que legal? O que sobrou aqui? Então, 3.600 está para x, assim como, olha, que legal, 5 está para 7. Por isso que eu curto a simplificação. Tá vendo? Onde nós chegamos aqui? Onde nós chegamos? Então vamos lá. Então 5x é igual a 3.600 vezes 7. Então x é igual, né? Nós estamos aplicando aqui a propriedade principal aqui, fundamental da proporção, que a gente viu aqui diversas vezes. Então x é igual a 3.600 vezes 7, tudo isso dividido por 5, que estava multiplicando, passa dividindo. Aqui ainda dá para simplificar se eu quiser, né?
Dá para simplificar aqui, olha. 3.600, se eu fosse dividir por 10, daria 360, né? Se eu simplifico dividindo por 5, aí vai dar 720. Mas se você quer fazer a multiplicação, faça 3.600 vezes 7. 3.600 vezes 7, vamos lá? 7 vezes nada, nada, 7 vezes nada, nada, 7 vezes 6, 42, 2 vão 4, 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. 2 vão 4, 7 vezes 3, 21, mais 4, 25, ok. Então nós temos aqui 25.200, vamos lá? 25.200 dividido por 5, ok? Dividido por 5. Ah, professor, eu gosto de fazer as continhas, me ensina aí, tudo bem. 25.200 dividido por 5, ok. 25 por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25 para 25, nada. Baixa o 2. 2 por 5 não pode, coloca um 0 aqui, ó. E baixo mais um 0. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Sobrou um zerinho aqui, eu coloco aqui. Então, 5.040. A gente já verifica aí que a resposta é a letra A. Mas vamos aqui ler novamente a pergunta. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? A resposta completa. Em uma semana, a empresa vai gastar R$5.040, ok? Resposta letra A, ok. Ainda nessa aula 23, nós temos uma outra questão aqui. Questão aplicada num concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Construção de uma casa realizada... Acho que eu deixei de colocar a letrinha A e o artigo. A construção de uma casa realizada em 10 dias por 30 funcionários, por 30 operários, trabalhando 8 horas por dia. O número de operários necessários para construir uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia é... Observe que na pergunta a questão pode modificar, alterar os dados de várias grandezas, não apenas de uma só, tudo bem? Ok, eu vou respirar fundo, você vai tentar resolver essa questão. Eu acho que você já está ficando especialista em regra de 3 composta, não é? Tem um vídeo meu aqui, uma videoaula antiga aqui no canal Aulas e Artes, bem antiga, né? Eu tinha até cabelo. E aí, nessa videoaula sobre regra de 3, que já está quase 1 milhão de visualizações, bem antiga mesmo, a gente ensina a regra de 3 e depois eu percebi com vários comentários, pedidos, muita gente pedindo, professor, eu queria aprender mais regra de 3, eu queria mais aulas, tá aí. Em nosso curso aqui de Matemática Comercial e Financeira, a gente está realmente trazendo com profundidade, serão muitas aulas, acho que vai chegar a quase 200 aulas aí, tá? Justamente porque a gente quer um curso realmente completo, para você aprender definitivamente, ok? E vamos trazer aqui provas desafiadoras com questões realmente mais complicadas nas revisões. Aí vamos revisar o conteúdo anterior. A cada aí 40 aulas a gente vai trazer algumas aulas de revisão realmente com questões mais pesadas, mais rebuscadas, mais difíceis, ok? E aí vamos revisar todo o conteúdo. Vamos lá então, mais uma questão, sem blá blá blá. Bom, tente resolver, vou respirar fundo e a gente retorna solucionando. Vamos lá. Dá pausa. Ok, imagino que você tenha conseguido. Vamos então identificar as grandezas. A construção de uma casa realizada em 10 dias por 30 operários. Então, tá aqui. Quantidade de dias, ok? E quantidade de operários, ok. É realizada em 10 dias por 30 operários, trabalhando 8 horas por dia. Então, horas por dia, tá aqui, horas por dia, ok? O número de operários necessários para construir uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia, então são só 3 grandezas, bem tranquila. A construção de uma casa é realizada em 10 dias por 30 operários. Em 10 dias por 30 operários, trabalhando 8 horas por dia, ok. O número de operários necessários, então ele quer saber o número de operários, está aqui. O número de operários necessários para construir uma casa
em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então é isso que ele quer saber. Nós vamos agora relacionar as grandezas, ok? E verificar se alguma delas é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza que a gente vai tomar como base, que é a grandeza onde está a variável. Afinal, a pergunta dele ele quer saber qual o número de operários. Então tá aqui. Qual o número de operários? Eu não sei, é X. Qual o número de operários necessários para construir uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia? 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, a gente vai fazer essa relação agora. Bom, aqui, quantidade de dias. Se eu reduzir a quantidade de dias, mantendo tudo constante, ceteris paribus, se eu reduzir a quantidade de dias, aumenta ou diminui a quantidade de operários? Cuidado aqui, tá? Cuidado aqui. Você vai manter tudo constante, você vai fazer de conta que continuem trabalhando 8 horas por dia, tá? Continuem trabalhando 8 horas por dia, é constante, não vai mudar isso aqui. Você vai fazer de conta que não vai mudar. Continua 8 horas por dia. Se você pergunte aumentar, que fica mais fácil, para muita gente é melhor simular o aumento, fica mais fácil de entender. Se você aumentar a quantidade de dias para construir essa casa, para essa obra, aumenta ou diminui a quantidade de operários? E aí? Diminui, pessoal. Se você aumentar a quantidade de dias para terminar essa obra, você vai precisar de menos operários. Claro, se você faz essa obra em 10 dias e de repente você, 10 dias, isso pode ser 50 dias. Você vai precisar de mais operários ou menos operários? De menos operários. Então, se você aumentar o prazo para concluir a obra, neste caso aí para construir a casa, se você aumentar o prazo, você vai precisar de menos operários, ok? Ficou melhor assim? Tudo bem. Professor, mas aqui está reduzindo. Tranquilo. Se você reduz a quantidade de dias, que é o que geralmente acontece, né? Se o dono da obra quer a obra num prazo menor, vai precisar de mais ou de menos operários? Vai precisar de mais operários. Estão entendendo? Então, são inversamente proporcionais essas grandezas. Se eu aumento a quantidade de dias, reduzo a quantidade de operários. Se eu reduzo a quantidade de dias, que é o caso aqui, aumenta a quantidade de operários necessária. Então, essas grandezas são inversamente proporcional. Obviamente, eu estou mantendo constante 8 horas por dia, tá? E o interessante da regra de 3 é justamente você poder trabalhar, relacionar várias grandezas, né? Porque fica mais fácil analisar duas grandezas, duas variáveis, né? Num problema, fica mais fácil. Quando você tem várias grandezas envolvidas, fica mais difícil, tudo bem? Claro que a gente está pressupondo aqui que, eu já disse isso desde o início, a regra de 3 pressupõe que esses operários tenham basicamente a mesma habilidade na construção, né? A gente sabe que na realidade não é assim, mas se aproxima bastante do que a gente quer. A regra de 3 ajuda bastante em problemas mais simples, tá? Ok. Então, a grandeza quantidade de dias é inversamente proporcional à grandeza quantidade de operários. Agora vamos ver hora por dia. Se eu mantiver tudo constante, se eu continuar com o prazo de 10 dias, aí a gente faz a seguinte pergunta: se eu reduzir a quantidade de horas trabalhadas por dia, aumenta ou reduz a quantidade de operários? Ora, se eu mantenho o prazo em 10 dias, se eu reduzir a quantidade de operários, se eu reduzir a quantidade aqui, eu vou se eu reduzir a quantidade de horas por dia, eu terei que aumentar a quantidade de operários, ok? Da mesma forma, se eu aumentar a quantidade de horas por dia, eu posso reduzir a quantidade de operários. Vou reduzir a quantidade de operários, porque eu posso ter menos operários trabalhando mais horas por dia. Então, se eu reduzo aqui, aumento aqui. Se eu aumento aqui, reduzo aqui. Então, essas grandezas são também inversamente proporcionais. Todas as grandezas aí se relacionam inversamente com a grandeza básica, que é a quantidade de operários. Se eu reduzo a quantidade de horas por dia,
eu tenho que aumentar a quantidade de operários para concluir a obra no prazo de 10 dias. Então, professor, você está batendo muito nessa tecla. É o que o pessoal mais erra em concurso e teste para emprego. O que o pessoal mais erra é justamente a relação entre as grandezas, como estabelecer essa relação, tudo bem? Então, agora a gente vai montar invertendo, né? Posso trazer aqui, ó, 30 está para x, assim como, vou inverter, são inversamente proporcionais, 8 está para 10, né? E 6 está para 8, ok? Já posso simplificar aqui, olha, 8 desaparece, tá vendo aqui? Simplifico. Agora, posso simplificar o 6 e o 10? Posso simplificar aqui por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 6 dividido por 2 dá 3, então 30 está para x, assim como 1 vezes 3, 3, está para 5 vezes 1, 5. Agora eu tenho 3x é igual a 30 vezes 5. X é igual a 30 vezes 5 dividido por 3. Ok? Dá para simplificar? Sim, olha aqui, o 30 e o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 30 dividido por 3 dá 10. O que me sobram aqui? X é igual a 10 vezes 5, 50. O que ele está perguntando, pessoal? Vamos lá de novo? Ele pergunta... Qual o número de operários necessários para construir uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia? A resposta completa, o número de operários necessários será 50. 50 operários, ok? X é igual a 50. Então, a resposta é a alternativa E, letra E. É isso aí. Muito obrigado, espero você em nossa próxima aula. Até lá!